E você sabe amplificar a sua voz? Eu sou Marcos Carvalho, fonoaudiólogo, professor de canto e vocal coach de profissionais da voz. No vídeo de hoje vamos falar sobre ressonância. Ressonância nada mais é do que amplificar o som da sua voz. A gente viu no vídeo anterior que a voz começa aqui na laringe, nas pregas vocais, com a vibração das pregas vocais. Depois desse som fundamental ter iniciado, esse som vai crescer e amplificar nessas cavidades que nós temos acima da laringe. Então, a gente precisa aproveitar esses elementos ressonadores, esses elementos amplificadores da nossa voz. Eu quero falar para vocês então sobre 3 pontos de ressonância que são muito importantes para qualquer pessoa, não somente para cantores, mas para as pessoas que utilizam voz profissionalmente, ou até mesmo para você que está em casa aí, que quer conversar melhor com seu amigo, com seu parente, enfim. Os 3 pontos então são a boca, a cavidade oral, a cavidade nasal e também a faringe, ou a garganta, que também é um amplificador da voz. É necessário, então, que você não tenha uma sobrecarga de um desses pontos de ressonância. Por exemplo, se você colocar a voz muito aqui na garganta, concentrar bastante, esse som vai sair mais apertado, inclusive pode machucar você. Esse som, então, se você colocar ele somente oral, sem nada de nasal, por exemplo, a vogal A vai ficar É preciso você equilibrar isso também. Se o som estiver muito predominante na cavidade nasal, essa vogal A, por exemplo, vai ficar A. E isso durante a sua fala o tempo todo, ou durante a música o tempo todo, não vai gerar um conforto ali para quem vai estar escutando. A ideia então é você aprender a utilizar esses ressonadores em seu favor, tá bom? Então, essa vogal pode ser mais equilibrada dessa maneira. Eu equilibrei aqui então esses 3 pontos de ressonância. Nós percebemos então que dubladores, locutores, cantores profissionais, por se apropriarem muito ali das questões técnicas, acabam utilizando muito bem esses pontos de ressonância de uma maneira que venham valorizar ali as suas demandas vocais. Coelce, Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Então, o dublador, quando ele consegue manipular muito bem esses pontos de ressonância para conseguir fazer um personagem viver, né? E diferente de um outro personagem, de outro contexto, os locutores, quando vão trabalhar na FM ou na AM, eles acabam utilizando esses conhecimentos em relação à sua ressonância para poder atender a demanda que é proposta. Os cantores, então, em cada estilo, podem utilizar essa ressonância em seu favor, ou na mesma canção para valorizar determinado trecho, determinada parte dessa canção, dessa história que ele está contando ali em forma de canção. Eu quero então agora ajudar você a perceber um pouco melhor esses pontos de ressonância e vou deixar aqui um exercíciozinho para você. O famoso humming, que é aquele som com a boca fechada, e a gente pode fazer de algumas maneiras para evidenciar determinado ponto de ressonância, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é importante que você deixe a língua relaxada, os dentes entreabertos, tá bom? E os lábios fechados, mas não apertados, tá bom? O som vai ser então esse aqui, ó. Com essa sensação, a gente vai perceber ali o lábio vibrando, como a sua língua está relaxada, a laringe vai ficar um pouco mais baixa, o palato um pouco mais alto, e a gente vai dar espaço ali e vai favorecer uma ressonância um pouco mais grave. Então, por exemplo, sai um som mais redondo, que de repente é o que você busca para você. Podemos também fazer um som desse humming com um M pequeno. A gente fez anteriormente um M grande e agora um M pequeno, onde a diferença vai ser, você vai deixar os seus dentes encostarem levemente, não apertando, tá? Encostando levemente e os lábios fechados também você vai fazer. Você vai sentir então aí seu dente chacoalhando um pouquinho, o lábio aqui também formigando um pouquinho. Esse som fica um pouco mais para frente do que o anterior. Então, o M grande, mais posterior esse som, um som mais para frente. A gente também pode utilizar um som que vai ser o N de navio.
onde a ponta da sua língua levemente vai encostar ali no alvéolo. O alvéolo que é ali entre a raiz do dente e o início do céu da boca. E com o lábio fechado também. Você vai perceber então esse som vindo um pouco mais para frente. Você pode também experimentar um outro tipo de humming, que é o som do N de navio. Então a ponta da sua língua levemente vai encostar ali nos alvéolos, que é justamente entre a raiz do dente e o início do céu da boca. Mas com o lábio fechado também. Tenta sentir a ponta da língua vibrando. Esse som vai ser um pouco mais frontal, um pouco mais aberto. Uma outra possibilidade é você fazer o NH, que seria com o lábio fechado, por exemplo. Um som com mais metal, inclusive. Pode também experimentar fazer com a boca aberta, esse NH. Olha quantas possibilidades você pode ter, então, para conseguir equilibrar a sua ressonância em seu favor. Então aproveita dessas dicas aí e tenta se perceber, é muito importante. Logicamente também que, ao sabermos que o trato vocal, que é todo esse espaço que está ali atrás, ó, toma a cavidade da boca, a faringe, o nariz, é importante você também saber que a ressonância ela vai ser também modificada através dos órgãos fonoarticulatórios que nós temos. Então a língua, os lábios, a conformatação desses lábios vão influenciar também na ressonância, na valorização de determinada ressonância. Então se você faz a vogal A com os lábios um pouco mais redondos, vai favorecer um som um pouco mais aveludado. Se você faz com os lábios lateralizados, vai favorecer uma voz mais metálica, uma voz mais na frente. Isso tudo pode ser utilizado em seu favor, mas daí a gente volta àquela velha premissa, que é muito importante que o cantor, o comunicador, perceba muito bem o seu corpo. Esteja atento para essas percepções corporais e utilizar isso também em seu favor. Se nós formos trazer um exemplo para a voz falada, é importante que a gente perceba que quanto mais essa ressonância também é equilibrada durante a voz falada, você vai passar mais credibilidade também. Então, se você tem um foco, por exemplo, muito nasal o tempo todo, não vai ser ideal também para você enquanto comunicador. Se você for um profissional da voz, então, é necessário que você tenha o domínio entre essas ressonâncias, tá bom? É importante, então, você ter a ajuda de um profissional para te ajudar a perceber melhor esses pontos de ressonância, para que você não tenha nenhuma sobrecarga, não corra nenhum risco vocal ali, tá bom? Com a ajuda desse profissional que vai estar de fora, te observando, te instruindo, você vai conseguir ampliar muito mais as suas possibilidades e utilizar o máximo das suas ressonâncias, das suas cavidades ressonadoras em seu favor. E aí, você gostou dessas dicas de hoje? Já consegue utilizar bem as suas ressonâncias ou você tem um foco mais predominante em um ponto ou em outro? Conta aqui pra mim nos comentários desse vídeo, curte, compartilha essa mensagem de voz com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E eu quero agradecer mais uma vez a Nevismart, que é nosso grande parceiro, que está aqui sempre conosco dando essa força, e a você que pode ajudar esse canal a crescer. Então faz isso que eu pedi, tá bom? Aciona o sininho aqui e fiquem ligados que toda semana a gente tem conteúdo de qualidade para você que quer ser um malhador de voz. Vem comigo!